Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia de Química e hoje o Fator na Sua Casa vai trazer um assunto extremamente importante para nós quando se trata de Enem e de UERJ e no ensino médio de uma maneira geral. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 em que nós vamos tratar sobre cálculo estequiométrico. Então não esquece de se inscrever no canal do Fator, não esquece de ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam fazer uma quarentena um pouquinho mais saudável, ocupando a mente e estudando. Então se estiver todo mundo pronto, vamos começar! Quando a gente trata do cálculo estequiométrico, a gente está pensando basicamente nos cálculos que envolvem as reações químicas. Na verdade, você sabe que não tem como pensar em química sem pensar em uma reação. A gente está sempre imaginando aquele químico misturando as coisas e produzindo algo. Só que não é simplesmente pegar substâncias aleatórias em quantidades aleatórias e misturar que vai produzir alguma coisa. A gente precisa saber quais são as substâncias utilizadas e qual é a quantidade de cada uma delas que você vai utilizar para que o processo dê certo. E é aí que entram as reações. O propósito de uma reação química é justamente te mostrar tudo isso. Quais são as substâncias utilizadas, qual é a quantidade de cada uma delas que eu vou utilizar e ainda a gente te mostra qual é a forma, qual é o estado físico, se são gases, como nesse caso, se são líquidos, se são sólidos, ou ainda se é uma solução, né? Se está aquoso, você misturou com água e vai utilizar para fazer a reação. Então a reação química, ela está te descrevendo um processo inteirinho. O que eu preciso, o que está sendo formado e as quantidades de tudo isso. Então o cálculo estequiométrico, ele está totalmente fundamentado nas reações. Por isso que a primeira parte de qualquer questão que trata de estequiometria é fazer o balanceamento das reações. Você não pode esquecer disso de jeito nenhum, porque pensa que a reação é a tua receita. Se a receita estiver errada, não importa a perícia que você tenha como cozinheiro, esse negócio vai dar errado. Então, se a reação está errada, não importa que eu seja o melhor químico da história, eu não vou conseguir produzir aquele negócio. Então, é pensar. Primeira etapa sempre é, vou balancear a reação. E aí, nesse momento, se você não se lembra muito bem sobre o balanceamento de reação, é isso que eu queria te mostrar. O balanceamento de reações, ele parte da lei do Lavoisier, da história que a gente já sabe da lei da conservação, de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A ideia é, comecei com uma determinada quantidade, não importa no que isso se transformou, a quantidade tem que ser a mesma. Então, quando a gente for fazer o balanceamento, a ideia é uma comparação nos dois lados da reação. Nos reagentes, esse pessoal antes da seta, e nos produtos, as substâncias que aparecem depois da seta. Então a ideia é, vou comparar os dois lados. Se a quantidade de todos os átomos participantes estiverem iguais, tu não precisa mexer em nada. Agora, se estiver diferente, a gente vai precisar manipular isso um pouquinho para fazer com que a reação esteja equilibrada. Então, o balanceamento de reações, a gente costuma falar para vocês que segue a regra do macho. Quando a gente fala em regra do macho, o que a gente está pensando é uma ordem de preferência. Quais são os elementos que eu vou analisar primeiro? Qual é a ordem de análise? Então a gente começa pelos metais, vai para os ametais e deixa carbono, hidrogênio e oxigênio para o final. E como eu falei para vocês, é uma regra de prioridade. Não quer dizer que se você não fizer o balanceamento por essa ordem que não vai dar certo. Mas é como se fosse um conselho, sabe? Faz assim que vai ser melhor. Você vai conseguir chegar no resultado um pouquinho mais rápido. Então, só pra gente ver se essa parte todo mundo se lembra de boa, vamos começar pensando no balanceamento dessas duas reações que estão no quadro nos nossos dois primeiros exemplos. Então, lembra, comparação dos dois lados. Se tiver igual, não mexe. Se tiver diferente, vamos manipular essa reação para ela ficar igualzinha. Então, olha bem. Começando pelo nitrogênio, aqui a gente tem 2 nitrogênios desse lado, 1 nitrogênio do outro. Repara que começamos com 2 e terminou com 1. Então não está equilibrado, a gente vai ter que mexer. E aí se lembra que a gente sempre vai fazer a alteração do lado que tem a menor quantidade. Se tem 2 desse lado e 1 do outro, é aqui que a gente vai mexer. E a gente vai mexer nesse caso multiplicando por 2. 2 vezes 1, 2, do mesmo jeito que eu tinha 2 do outro lado. Só que você não pode se esquecer que esse valor que você coloca aqui, ele multiplica toda essa substância. Eu fiquei com 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, 2 vezes 3. Então, se eu tenho 6 hidrogênios desse lado,
eu precisaria de 6 do outro também. Como só tem 2, você vai e multiplica por 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6 também. Então, as quantidades agora estão iguais. Se você quiser, pode botar um númerozinho 1 ali na frente. E aí, uma coisa que a gente ainda não falou, mas que é extremamente importante, é que esses coeficientes que a gente adicionou aqui, eles expressam a quantidade de mols de cada uma dessas substâncias. 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. E aí, nesse ponto, se você tem alguma dificuldade com mol ainda, com o conceito de mol e as correspondências em gramas, em litros e em quantidade de partículas, eu sugiro que você volte um pouquinho, dê uma conferida no vídeo sobre cálculos numéricos fundamentais que o professor George fez para vocês, e aí você volta aqui e a gente segue desse ponto. É muito importante que para o cálculo estequiométrico o conceito de mol esteja bem estabelecido na sua mente. Então, caso não esteja, recorre ao vídeo do professor George e volta para cá, que aí vai ficar bem mais fácil. Mas, se você já tem isso tudo pronto na sua cabeça, só seguir o baile, vamos continuar daí. Se por acaso alguém não entendeu o balanceamento, vamos fazer o outro exemplo também. Lembrando da ordem, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa reação só tem carbonos, hidrogênios e oxigênios, então vamos nessa ordem mesmo. 3 carbonos desse lado, 1 carbono do outro, então bora multiplicar por 3. Hidrogênios, 8 desse lado, 2 do outro, então vamos multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8, mesma quantidade de antes. E aí, de novo, não esquece que esse valor serve para o CO2 e esse para o H2O, para a substância toda. Então, oxigênios por último, 2 desse lado. Vamos ver o total do lado de cá. 2 vezes 3, 6. Se quiser, anota para não esquecer. 4 vezes 1, 4. Então, 6 mais 4 dá 10. No lado dos produtos, nós temos 10 átomos de oxigênio. Como desse lado só tem 2, vamos multiplicar por 5. E aí, você não pode esquecer, mais uma vez, que essas quantidades expressam o número de mols de cada substância. Uma vez que você tem a reação balanceada, tua receita está certinha. Agora você pode começar a pensar no cálculo estequiométrico em si. Então, a primeira coisa do cálculo estequiométrico sempre é: vamos conferir se a reação está balanceada. Se não estiver, faz o balanceamento e aí sim vamos ver o que ele está perguntando. A partir desse momento, o que você vai ver é que as questões de cálculo estequiométrico quase sempre elas seguem um mesmo padrão. A gente tem um texto, a reação e a pergunta. Esse texto de antes quase sempre entra para te dizer onde a reação está sendo aplicada. A gente não quer simplesmente te jogar uma reação. A gente quer que você entenda que essa reação, na maioria das vezes, faz parte de um processo biológico no seu corpo, faz parte de algum processo de química verde, de química ambiental que acontece na sociedade. Então, a gente quer contextualizar. E nessa contextualização, muitas vezes ela vai te ajudar a identificar cada uma das substâncias. Então, esse é um daqueles textos que você não pode pular. Você vai precisar ler esse texto com calma, ler ele com atenção e começar a correlacionar as substâncias que estão sendo tratadas no texto com as que aparecem na reação. Porque é como se a gente só estivesse te explicando mesmo onde que essa reação é aplicada. Então, primeira coisa, balanceou a reação. Segunda coisa, leu com calma e tentou interpretar o que o texto e a reação estão te dizendo. Essas são as duas primeiras etapas e elas são etapas fundamentais. Porque o que vem a seguir, a gente vai dizer que é uma correlação entre duas substâncias. Vocês reparam que nas reações sempre aparecem várias substâncias diferentes. Mas quando a gente vai falar do cálculo estequiométrico, você não vai fazer todas elas incluídas no cálculo. Na verdade, o que você vai fazer é, de todas essas substâncias, quais são as que eu vou utilizar para fazer a conta. E aí, na maioria das vezes, só aparecem duas. Uma das substâncias você tem a informação e a outra é o que você quer saber. Então, é sempre ler a pergunta nesse sentido. Qual é a informação que eu tenho, de qual substância eu tenho a informação e qual é a que eu estou querendo saber. E aí você vai na reação e vai olhar só para elas, as outras você vai desprezar. Elas participam da reação, mas para o cálculo que está sendo pedido, elas não são necessárias. Então, olha só para aquilo que você tem o dado e para o que você está querendo saber. Então, vamos olhar para o nosso primeiro exemplo. Quantos mols de NH3 são produzidos a partir de 12 mols de H2? Então, repara, a pergunta está aqui. Quantos mols de NH3? Então, a primeira substância que você vai ter que olhar é o NH3 na tua reação.
quantos mols de NH3 são produzidos a partir de 12 mols de H2. Então, vai lá no H2 também. Para essa reação, a gente só vai usar o H2 e o NH3. Esse cara aqui, a questão não está querendo saber nada sobre ele, então não precisa se preocupar. Repara que interpretando o problema, você pega essas duas substâncias para fazer o cálculo. E aí o que a gente vai fazer agora é basicamente escrever por extenso o que já está na reação. Lembra que a gente falou que o coeficiente expressa número de mols? É isso que a gente vai escrever. São 3 mols de H2. Vamos escrever isso aqui embaixo. 3 mols de H2. E a gente tem 2 mols de NH3. Basicamente, a gente escreveu o que estava na reação aqui embaixo. Isso aqui é a primeira linha da nossa famosa regra de 3. É aquele momento que a gente vai dar base para aquele povo que fala que química é ciência da regra de 3 para afrontar a gente. A gente vai fazer a regra de 3 sim. Por quê? Porque a regra de 3 vai facilitar horrores o nosso cálculo. Primeira linha da regra de 3, sai da reação. Segunda linha da regra de 3 é a informação numérica que ele te deu no problema. Então isso facilita muito, principalmente se você levar em conta que nas nossas regras de 3 a gente sempre é obrigado a comparar unidades iguais. Se essa informação aqui está em mols, a que vai entrar embaixo dela obrigatoriamente tem que estar em mols também. Se essa informação aqui tivesse em gramas, a que vai entrar embaixo dela teria que estar em gramas também. Então isso vai ajudar você a montar a regra de 3. Lembra sempre disso. Unidades iguais, uma debaixo da outra. Isso vai ajudar muito o cálculo estequiométrico. Então agora vamos colocar a segunda linha da regra de 3. Quantos mols de NH3? Então o NH3 está desse lado de cá, ele é o nosso X. São produzidos a partir de 12 mols de H2. E aí o que a gente vai fazer é basicamente a regra de 3, o cálculo, que é a parte final. Multiplica cruzado. X vezes 3 dá 3x. E do outro lado a gente tem 12 vezes 2. Não esquece que o que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. Se você quiser simplificar e seguir a vida assim, também pode. Aqui fica... Vamos dividir por 3. Aqui fica 1. 12 dividido por 3. Deus sabe quanto tá. 4. 3 vezes 4, 12. Quase que a conta não saiu. Você viu como que buga a mente do ser humano? Então, o que você vai fazer? 2 vezes 4, 8. E aí você chega na resposta. E aí é bom que você coloque a resposta completinha, né? Principalmente se a gente estiver falando do exame discursivo da UERJ, segunda fase, né? Então, quando for a segunda fase, sempre bom detalhar bastante isso aí. Se fez sentido para você, vamos testar o segundo caso. A ideia é mais ou menos a mesma. Balanceou a reação, interpretou o problema, correlacionou as duas substâncias, fez o cálculo. Então, vamos olhar. Quantos mols de CO2, repara que a primeira substância já apareceu aqui, são produzidos a partir de 6 mols de C3H8. A segunda substância já apareceu. Vamos relacionar somente elas e fazer o cálculo com o que está sendo pedido. Então, vamos escrever por extenso. Nós temos 1 mol de C3H8 e 3 mols de CO2. É o que está na reação, né? 1 mol de C3H8, 3 mols de CO2. Agora vamos adicionar o restante. Nós temos 6 mols de C3H8. 6 mols de C3H8. E de novo, comparando unidades iguais. Quanto de CO2 vai ser produzido? Então vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 vai dar X. Do lado de cá, 3 vezes 6, 18. E aí não esquece de colocar a unidade desse negócio também. Esses dois primeiros exemplos que nós temos são uns exemplos que a gente pode dizer que eles são mais tranquilos, porque se você reparar, todas as informações que apareceram na regra de 3 estavam em mols. O que estava na reação e a informação que foi dada no exemplo. Agora, tem alguns exemplos em que isso não vai acontecer. Ele pode te dar uma informação em gramas, por exemplo, que é justamente o que a gente vai ver depois. O que fazer se a informação dada não estiver em mols e sim em gramas? Então, o que nós vamos fazer nesse ponto? Segura um pouquinho, vamos apagar o quadro e a gente volta com outros exemplos. Voltamos com um exemplo diferente. O que você vai fazer se ao invés da questão estar tratando somente de mols,
ela começar a falar sobre massa, volume, número de partículas, como você vai fazer? Para lidar com esse tipo de questão, você precisa se lembrar das correlações possíveis que a gente pode fazer com o número de mols. Lembra que nós comentamos no início que o mol, ele é a quantidade de matéria, ele expressa a quantidade de uma substância. Só que a gente pode fazer isso de 3 maneiras. A partir da massa, que está sempre na tabela periódica, a partir do volume, ou ainda a partir da quantidade de partículas que seria dado pela constante de Avogadro. Então, nesse problema, nós vamos utilizar essas 3 correspondências para você começar a perceber o que fazer quando a unidade não estiver em mols. Então, nós continuamos com os mesmos passos de antes. Problema de estequiometria tem uma reação. Você precisa primeiro ver se essa reação está balanceada. Agora, fui uma pessoa muito bondosa e coloquei uma reação já balanceada. Porque como a gente vai analisar algumas alterações, preferi que você não se preocupasse tanto com o balanceamento da reação. Então, se você notar, um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 também. Então, a reação já está completamente balanceada. Agora, se você quiser, se você se sentir mais confortável, você pode deixar expresso aí quais são os números de mols para facilitar na hora da escrita da regra de 3. Então, 1 mol dessa galera toda que está envolvida na reação. Essa reação aqui, no caso, a gente chama ela de pirólise. É uma reação que acontece pela ação do calor. A gente está querendo dizer que esse material foi decomposto nestes 2 a partir do aquecimento. Sempre que aparece esse triângulozinho em cima da seta, a gente está querendo dizer que foi aquecido, né? Então, se eu aquecer o carbonato de cálcio, eu faço com que ele se decomponha em óxido de cálcio e gás carbônico, né? É uma reação bem comum de aparecer pra gente, até porque carbonato de cálcio é um dos componentes do mármore, né? É algo bem comum pra gente no dia a dia, então costuma ser recorrente nas provas. Então, uma reação que já está balanceada. Balanceou a reação, interpretou o problema, vamos correlacionar as substâncias, que é escrever a primeira linha da regra de 3. Então, repara, a partir de 200 gramas de CaCO3, primeira substância que você vai utilizar. A gente quer que seja determinado a massa de CO2, o volume de CO2 e o número de moléculas de CO2. Então, tudo sobre esse cara aqui. Vamos começar com a massa. E aí uma dica que eu tenho pra você. Sempre que o problema te informar a massa, te der um valor em gramas, ou que ele te peça a resposta em gramas, você sempre vai precisar recorrer à tabela periódica. Para você saber 1 mol daquela substância, quanto equivale em gramas. Então, sempre que falar em massa, cata a tabela periódica. Você sabe que depois que fala de tabela, você não tem mais como viver sem ela, né? Falou de tabela periódica porque você vai precisar dela daí em diante. Então, para o cálculo estequiométrico, você também vai precisar usar. Procurou o elemento na tabela, acha a massa dele. Na maioria das vezes está escrito abaixo da sigla, mas não, se você não quiser decorar desse jeito, é sempre o maior entre os 2 valores, que é o que você vai pegar para fazer o cálculo da massa. Como não tinha como te mostrar a tabela aqui agora, eu anotei aqui embaixo os valores de massa de cada um dos elementos que a gente vai precisar. Cálcio, carbono e oxigênio. E como a gente precisa da massa do CaCO3 e da massa do CO2, o que a gente vai fazer agora é calcular a massa molar dessas 2 substâncias. A massa molar, como o próprio nome já está dizendo, é a massa de 1 mol. É a massa calculada a partir dos valores que estão na tabela. Então, a gente tem que ver qual é a massa e a quantidade de cada elemento que apareceu ali. Olha só. Nós temos, então, CO2. No caso do CO2, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. A massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Como são 2 oxigênios, você vai fazer 16 vezes 2, para você ter o total. Então, 16 vezes 2 dá 32. 32 mais 12 dá 44. Então, isso aqui que a gente acabou de encontrar é a massa de 1 mol de CO2. Então, se a gente fala assim pra você, pesa 1 mol de CO2, é a mesma coisa que pesar 44 gramas dessa substância. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para o carbonato de cálcio, para o CaCO3. Massa do cálcio, 40. Massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. Mas são 3 oxigênios, então 16 vezes 3. 16 vezes 3 dá 48. 48 mais 12 dá 60. 60 mais 40 dá 100.
Então, nesse caso, de novo, aqui a gente tem 1 mol da tua substância. Nesse caso, 1 mol do CaCO3 equivale a 100 gramas. Pesar 1 mol dessa substância é a mesma coisa que pesar 100 gramas. Então, agora a gente já sabe qual é a correspondência em gramas de cada uma dessas substâncias. A gente já pode calcular o primeiro item, que é a massa de CaCO3 produzida. Não, desculpa, a massa de CO2 produzida. Então, o que nós vamos fazer? Balanceou a reação, colocamos numa unidade mais apropriada para a questão e agora vamos correlacionar as duas substâncias. Pela reação, nós temos 1 mol de CaCO3 e 1 mol de CO2. É isso que nós vamos escrever. Então, vamos lá. 1 mol de CaCO3, 1 mol de CO2. Isso que está aqui é a informação que saiu da reação. Ela vai servir de guia para a gente trocar para a unidade de massa. Lembra que a gente falou que 1 mol de CaCO3 equivalia a 100 gramas? Então, ao invés de escrever 1 mol de CaCO3, eu vou escrever 100 gramas. É a mesma quantidade, só que está escrita em unidades diferentes. É como se fosse 1 quilômetro e 1000 metros. Representa a mesma distância, mas em unidades distintas, né? Então, 1 mol de CaCO3 e 100 gramas, mesma coisa. No caso do CO2, lá do outro lado, 1 mol de CO2 nós calculamos, eram 44 gramas. Então, de novo, vamos substituir. 44 gramas. Nesse momento, o que é importante é você perceber que essas duas linhas que a gente escreveu, elas são iguais. Só que uma está escrita em mols e a outra está escrita em gramas. A única diferença é a unidade utilizada, mas as quantidades envolvidas são iguaizinhas. Por que foi necessário a gente trocar a unidade? Lembra que a gente falou que quando monta a regra de 3, as unidades têm que ser iguais? A informação que ele me deu estava em gramas. Eu não poderia colocar ela direto comparando com mol. Eu posso comparar ela com outra coisa que também esteja em gramas. Então, 100 gramas de CaCO3 produzem 44 de CO2. O que a questão quer saber é quanto de CO2 vai ser produzido a partir de 200 gramas de CaCO3. E aí aqui a gente pode falar de um negócio que pode te ajudar horrores na hora de fazer essas contas, que é a ideia de que as regras de 3 sempre são proporcionais. Se nós aumentamos aqui 2 vezes, 100 vezes 2 dá 200, o lado de cá tem que acontecer exatamente a mesma coisa. Então o teu x seria o valor inicial vezes 2. Isso economiza cálculo, né? 44 vezes 2 vai dar 88. E aí você já chega na tua resposta, sem precisar necessariamente multiplicar cruzada, aquela história toda. Se você fizesse, ia dar a mesma resposta, né? Mas fazendo assim, fica mais rápido. Então, repara, falou de número de massa, falou de quantidade em gramas, calcula a massa na tabela e substitui o mol pela equivalência. Porque fazendo desse jeito, você faz em uma regra de 3, tá tudo resolvido. Sempre se lembra disso. Falou em massa, pega a tabela e calcula a massa molar igual a gente fez aqui. A partir dessa massa de 1 mol, a gente vai vendo o que o problema está querendo da gente. Agora, quando a gente for calcular o volume, nesse caso a gente está pensando aqui no volume nas CNTPs. As CNTPs são as condições normais de temperatura e pressão. São as condições ideais para você fazer algum experimento, né? E aí, a parte feliz de estar nas CNTPs é que sempre que você tem um gás armazenado nas CNTPs, o volume, o espaço que ele vai ocupar é sempre o mesmo, que são 22,4 litros. Então, a gente sabe que não importa qual substância a gente esteja pensando. Se a gente está falando de 1 mol e ela é um gás e está nas CNTPs, sempre vai ocupar 22,4 litros, é um volume padrão. Inclusive na prova da UERJ, esse valor que a gente chama de volume molar, ele vem anotado embaixo da tabela periódica lá na última página. Então é uma coisa que para a UERJ você não precisa decorar, para o Enem sim, eles não te dão essa informação não. Então vamos de novo montar a mesma relação de antes. 1 mol de CaCO3, 1 mol de CO2. Qual que vai ser a diferença? Antes, nós substituímos o CO3 para a massa e a gente adicionou a massa que foi dada no problema. E a gente tinha feito o mesmo com o CO2, calculou a massa e substituiu. Só que agora, como ele quer o volume, a gente vai substituir 1 mol pelo equivalente em litros, que é esse valor que a gente acabou de falar, 22,4.
Então, por que eu substituí por 22,4? Porque ele pediu o volume. Quando pediu a massa, substituiu 1 mol pelo equivalente em gramas. Quando pediu o volume, substituiu 1 mol pelo equivalente em volume, em litros. Que aí você já consegue resolver. Mesma história de antes. Multiplicou aqui por 2, lado de cá vai multiplicar por 2 também. Então, nesse caso, o teu x vai ser 22,4 vezes 2, que dá 44,8 litros. E aí, de novo, você já chega na resposta. Repara que, como eu posso tratar o mol em unidades diferentes, para aquilo que foi me perguntado, eu tenho que pensar qual unidade de mol que eu vou usar. Deixo em mol, igual nos 2 primeiros exemplos? Mudo para gramas? Uso volume? Isso vai depender do que é perguntado. Se ele te perguntar a massa, calcula pela tabela e substitui. Se ele te perguntar o volume nas CNTPs, você já sabe que é sempre a mesma equivalência, que são 22,4 litros. O caso que dá um pouquinho mais de trabalho é o número de moléculas. Vou até chegar isso aqui para cima para dar mais espaço para a gente. Porque o número de moléculas, ele também apresenta um valor fixo. Se a gente está falando de 1 mol de qualquer substância, de uma molécula, a gente está pensando em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Você pode fazer uma comparação. Pensa que, por exemplo, uma dúzia sempre exprime 12 unidades. Agora, se a gente está falando de 1 mol, sempre é a mesma quantidade, 6,02 vezes 10 elevado a 23. É uma quantidade muito maior porque a gente está pensando em moléculas. Moléculas são coisas extremamente pequenas. Para eu ter uma quantidade possível de ser pesada, eu preciso pegar várias moléculas. Então, 6,02 vezes 10 a 23. Uma quantidade muito maior de moléculas que agora eu já consigo pesar. Então, quando se trata de 1 mol de moléculas, é sempre a mesma quantidade. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Recapitulando, falou de mol em gramas, calcula pela tabela. Falou de mol em litros, 22,4 nas CNTPs. Agora, se falar em número de moléculas, sempre a mesma quantidade, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que eu falei que dava um pouquinho mais de trabalho era justamente o cálculo. Porque como a gente está falando de uma potência de 10, as regras matemáticas em relação a isso, elas continuam sendo válidas. Então é você imaginar, se o número que veio antes do 10 elevado a 23 passar de 10, a gente vai ter que mexer com a vírgula. Do mesmo jeito, se o número que veio antes do 10 a 23 for menor do que 1. Então a gente vai ter essa manipulação, mas só entra no final do teu cálculo. E caso seja necessário, né? Nem sempre é. Mas aí é só você se lembrar. 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E quanto a essa constante de Avogadro, o Enem vai usar ela sem aproximar. 6,02. Mas na UERJ, eles aconselham na prova mesmo que você faça com 6. Do mesmo jeito que o volume molar vem escrito embaixo da tabela periódica, a constante de Avogadro também vem. E aí aparece lá, 6 vezes 10 a 23. O que facilita muito o teu cálculo, né? Então, vamos considerar aqui como 6,02, que aí você já vê qual é o pior dos mundos. Se for 6, melhor ainda, né? Então, de novo, vamos usar a mesma correlação de antes. Nós temos 1 mol de CaCO3, 1 mol de CO2. De novo, isso aqui é o que vai orientar a gente. 1 mol de CaCO3, vamos escrever isso em gramas, do mesmo jeito que fizemos antes, 100 gramas. Só que ele quer em relação a 200. Em relação à quantidade de CO2, vamos escrever o número de partículas, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E ali embaixo vai ser x. Do mesmo jeito que a gente raciocinou com os outros, vamos multiplicar isso aqui por 2, 100 vezes 2 dá 200. Do lado de cá, você vai multiplicar por 2 também. E aí, quando chegar nessa parte da constante de Avogadro, sempre que você for multiplicar por algum valor, basta você multiplicar o 6,02. O 10 a 23 de início você repete. Então, a gente ficaria com 12,04 vezes 10 elevado a 23. 2 vezes 6,02, né? E aí é que entra aquela regra que a gente falou de andar com a vírgula. Como esse número que está aqui é 12, ele é maior do que 10. Então, a gente vai andar com a vírgula para cá, para a esquerda. E aí vai ficar 1,204 vezes 10 elevado a 24. Andou com a vírgula para a esquerda, aumenta uma unidade. Então, esse seria o número de moléculas que nós iríamos produzir de CO2
a partir dos 200 gramas de CaCO3. Então você repara que o fluxo de raciocínio, de início ele pode parecer um pouco complexo, mas é sempre pensar qual é a unidade mais apropriada para esse caso. Se todas as informações estiverem em mols, não mexe em nada. Se estiverem em gramas, calcula na tabela, volume nas CNTPs é sempre o mesmo e quantidade de partículas também é sempre a mesma. Relacionando as duas substâncias, substituindo a unidade e tomando cuidado com os cálculos, está garantido que você acerta as questões de regra de 3. O momento agora é de prática. Você vai precisar praticar muito o cálculo estequiométrico, porque a gente tem vários casos específicos para tratar, que é justamente o vídeo da próxima semana. Então, nessa semana, procure exercícios sobre cálculo estequiométrico quando existem só relações de mol, relações de massa, de volume e de número de partículas. E é aí que a gente começa a treinar e praticar e ver onde, porventura, podem surgir dúvidas. Então, esse é o momento que você começa a trabalhar. Então, procura um pouco de exercícios, olha nas nossas apostilas, estuda.com, vou liberar exercícios também para o pessoal do pré-veste, terceiro ano. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Se quiser, me segue no Instagram, que por lá eu tô sempre online e consigo tirar a dúvida de vocês. É só procurar por @MárciaSimõesRC. Segue o Fator no Instagram também, que sempre tem novidades por lá. E mais uma vez, queria agradecer a vocês pela companhia nesse vídeo, pelo esforço, pelo estudo de vocês junto comigo. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só me procurar. Tudo de bom para vocês, bons estudos, cuidado nessa situação de quarentena. E qualquer coisa, estamos aí. Um beijo da Casa Laranja para vocês, da minha casa para vocês também. Abraços!